meus amigos e minhas amigas. É com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez, dando sequência à programação de doutrinárias da Casa Espírita Consciência e Vida. Para a gente é uma felicidade muito grande estar aqui, é um aprendizado enorme. A gente espera que com isso estejamos podendo também contribuir com as reflexões, com os estudos de vocês acerca da doutrina espírita, que tanto nos consola, nos dá base sólida para prosseguir nossa jornada evolutiva e nos orienta também. Então, esse ano, como já foi visto até aqui, a gente está trazendo temas na sequência do Livro dos Espíritos, fazendo esse estudo aqui nas doutrinárias, e hoje não vai ser diferente com o tema perispírito, né? Já vimos aí Deus, criação, já tivemos outras palestras aí que antecedem no livro o tema perispírito. Hoje chegamos no tema perispírito. Antes de iniciar a reflexão, vamos elevar nossos pensamentos ao Mestre Jesus, contar com a inspiração dos mentores da casa, para que possamos ter uma sintonia para a correta compreensão, para a explanação inspirada, que a espiritualidade benfeitora possa nos conduzir nessa jornada de estudo, de reflexão desse tema que é tão precioso e tão caro para nós. Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, que tenhamos um momento de conexão entre nós, todos que estamos reunidos aqui, falando e escutando, e o Senhor Jesus. Que assim seja. Então, hoje a gente vai dialogar, refletir a respeito desse tema que é muito interessante e que para nós, particularmente, para mim, é um dos temas, junto com reencarnação, que vem aí dar um sentido a uma consequência moral da doutrina espírita, né? Não só da doutrina espírita, mas principalmente no que a doutrina espírita se baseia, que é o Evangelho de Jesus. Vem dar a gente consegue compreender como funciona a justiça divina, como funciona, por que é que faz sentido tudo aquilo que Jesus falou. Muitas vezes por parábolas, o Espiritismo com essas chaves, por exemplo, aí uma delas, perispírito e as reencarnações, a gente compreende como é que funciona, por que é que vale a pena fazer o bem, porque para aquela moral que na época, 2000 anos, ainda hoje muita gente considera estranha a moral de Jesus, com essas chaves a gente consegue compreender de maneira muito clara e sem parábolas. Todo o véu de mistério sai dessa moral cristã, da necessidade de perdoar, do valer a pena fazer o bem, do não se apegar aos valores materiais, do se dedicar à manutenção ou à aquisição de valores espirituais que são eternos em detrimento dos materiais que são transitórios. Então, com essas chaves, perispírito, reencarnação, a gente tem aí elementos que não tínhamos anteriormente, né, na época, ou pelo menos o entendimento era muito, muito pobre. Hoje temos um entendimento muito claro, muito mais claro do que na época que Jesus veio, falando por parábolas. O Espiritismo consegue trazer sem véu, dando sentido a essa mensagem divina que é o Evangelho. Então a gente tem a consciência, a gente vai ver que estudando perispírito, nós somos os responsáveis pela nossa, evidente que com o auxílio da espiritualidade superior, de Jesus e do próprio Criador, mas nós precisamos ir depurando, caminhando cada vez mais conforme as leis divinas, o modo de viver proposto por Jesus, e à medida que a gente se afasta, vamos nos distanciando e causando impactos no nosso próprio perispírito, o que sentimos e resgatamos posteriormente ao longo das reencarnações. A gente vai explorar isso aqui com maior detalhe, e sentimos a necessidade de retornar no caminho das leis divinas. É assim mais ou menos que funciona de maneira bem clara. Mas então vamos avançando, então tendo em mente que é uma das chaves, o perispírito é uma das chaves para a compreensão de como funciona a justiça divina, tá? Então a gente vai partir para a reflexão a partir de bases que a gente já viu aqui que o Espiritismo apresenta, e nesse estudo, nos vídeos anteriores, a gente já viu. Sigamos aqui até o final
e caso não fique claro, retorna, mas eu acho que a gente vai conseguir dar bases aqui para compreender o conceito e a função de perispírito, como é que funciona ele associado aí na realização das leis divinas, né? Para ilustrar mais ainda ao final desse vídeo, fiquem conosco até o final. A gente vai ter, eu trouxe aqui 2 trechos do livro Memórias de um Suicida, que é muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre ele ao final da explanação, ao final da reflexão. Um trecho ilustra bem a condição que o perispírito pode vir a ficar, depender das nossas ações na existência material. E o final fecha bem para a gente compreender espírito, perispírito e corpo. É um outro trecho do livro. Bem breve, eu trouxe para a gente fazer uma reflexão em torno desse tema, utilizando esse livro, Memórias de um Suicida, que é muito interessante, de Ivone do Amaral Pereira, né, a médium que psicografou. Então vamos lá. A gente parte de bases que a gente já conhece para a compreensão. Basicamente, a partir do conhecimento a respeito dos elementos gerais do universo, a gente vai compreender perispírito. O que é que a gente entende? O universo é composto por 2 elementos fundamentais: espírito, princípio espiritual, e matéria, o fluido que a gente chama de fluido cósmico universal, que dá origem a tudo que existe. Ambos criados pela causa primária de todas as coisas, né, a inteligência suprema, que é Deus. Então, com esses 2 elementos, o espírito, o princípio inteligente, e o perispírito está aí dentro do universo material, mas a gente vai compreender melhor. É preciso a gente relembrar que a matéria se apresenta no universo em infinitas formas, né? Variando ao infinito a sua maneira de se apresentar e a sua composição. A gente pode ter um paralelo quando a gente pega uma substância que é muito conhecida nossa e fundamental para a nossa existência material aqui, que é a água. A água, a depender da condição de pressão, temperatura, ela pode se apresentar de formas diferentes, indo do fluido gasoso, quando está no estado de vapor, ao fluido líquido, até o estado sólido, né? Então, variando, a própria água ela consegue se apresentar de várias formas. Uma água que é composta por 2 elementos químicos, oxigênio e hidrogênio, então variando aí algumas condições de ambiente, ela se apresenta e varia a sua forma. Se a água, que já é algo composto e complexo, uma substância do nosso mundo de matéria densa, se varia a sua forma, a gente deve supor que o fluido cósmico universal, que é a matéria mais essencial, vai variar aí ao infinito. Então, para a gente ter ideia, então a matéria se apresenta com infinitas variações no universo inteiro, que a gente não consegue supor, formas que a gente não visualiza, não imagina. Então, essa matéria que se apresenta no universo infinito é um recurso que o espírito, princípio inteligente, se utiliza e se relaciona no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de evolução, de sair de simples e ignorante para alcançar o espírito puro, né? que é o nosso objetivo, que é o nosso destino, digamos, se aproximar ao máximo da lei divina, de Deus, que é de quem nós somos imagem e semelhança, né? Somos feitos, a nossa essência é a imagem e semelhança de Deus. Então chegaremos à perfeição relativa, visto que Deus é absoluto. A gente já viu isso aqui também no estudo sobre Deus. Então, o espírito se relacionando com a matéria e socializando com outros espíritos, a gente sabe disso, vai galgando novos degraus e desenvolvendo o seu processo evolutivo. Essa matéria é a mesma matéria que compõe lá o perispírito, né, o que é chamado perispírito, que é um termo, a gente vai entender melhor as funções e a conceituação, mas perispírito basicamente é um termo criado por Kardec, que ele derivou fazendo uma analogia ao termo perisperma, que é o envoltório, o tecido que envolve um germe de uma semente, né? de um fruto. Então, o peri do grego, em torno de espíritos, do latim, que é espírito mesmo, então, em torno do espírito. Então, basicamente é o envoltório material que está em torno do espírito. O conceito em si, o nome Kardec apresentou na codificação do espiritismo,
mas o conceito em si é muito mais antigo, de tempos muito anteriores, e não, vem de outras filosofias. Os egípcios chamavam de Ka, os budistas, talvez aí com alguma outra expansão de conceito, mas é basicamente a mesma coisa. Os budistas, Kama Rupa, os chineses chamam de Ki ou Shi. Paulo de Tarso, na sua primeira carta aos Coríntios, já apresentou o conceito de corpo espiritual, quando no livro Paulo Estevão a gente é levado a supor que, quando ele fala, né, lá na carta, um homem foi arrebatado ao terceiro céu e encontrou com outro homem vestido de luz que não se apresentava, mais ou menos assim, com o seu corpo físico, mas com o seu corpo espiritual. Então Paulo já tinha aí esse conceito. A gente, no livro Paulo Estevão, tem um encontro dele com Estevão, a gente pode imaginar que fosse ele mesmo nesse encontro com Estevão. Então Paulo de Tarso já trazia o conceito de corpo espiritual, então não é novo, né? A ideia, o nome sim, perispírito. Kardec didaticamente chama de perispírito, e o espiritismo apresenta mais funções, mais conceitos. A filosofia hindu conhece com muito mais profundidade, inclusive separa em 7 corpos. O espiritismo acompanha também alguns desses conceitos. Nas obras de André Luiz, o espiritismo avança nessa compreensão, mas basicamente é isso. O perispírito é o envoltório semimaterial que envolve o espírito. Então aí, vendo isso, a gente já parte para as funções desse envoltório semimaterial, né? Então, isso a gente falou, que o perispírito é esse envoltório semimaterial. A gente viu, né, que o espírito faz o seu processo evolutivo se relacionando com a matéria e socializando com outros espíritos. Essa relação com a matéria, no mundo material, ele se manifesta através do perispírito, que é o corpo sutil, perfeito? Só que quando encarna, o espírito precisa movimentar e precisa se expressar através de um corpo muito mais denso. E o espírito diretamente não tem capacidade, e nem a matéria densa suporta as ações do espírito como essência diretamente no corpo físico denso, que é o que a gente carrega aqui enquanto encarnados. Para isso, ele precisa de uma interface, e quem faz essa interface é o próprio perispírito, que é uma matéria sutil, é um elemento semimaterial que está entre o corpo físico e o espírito, o elemento espiritual. Então a gente tem aí, já vimos o conceito, né, que é o envoltório semimaterial que envolve o espírito. E aí entramos na primeira função, que é o laço de união entre o corpo físico e o perispírito, né? Então ele é responsável por fazer essa interface. A primeira função, a gente trouxe 3 aqui, basicamente. Então, além disso, o perispírito também se apresenta com a função aí de conceber forma, moldar o corpo físico. Ou seja, no momento de encarnar, o perispírito é ali aquele elemento que vai dar forma. Sim, porque a forma que o corpo físico apresenta não está nem somente na carga genética absorvida dos pais, né, dos genitores, nem somente no espírito, no perispírito. Ou seja, não está só na carga genética, porque se fosse assim, 2 irmãos nasceriam de mesmo pai, não nasceriam com diferenças. E não está somente no perispírito do espírito reencarnante, porque senão não teria a semelhança com os pais. Então, que é visível. Então, é uma mistura dessas duas origens, dessas duas causas, tá? Então, o perispírito dá ali forma ao corpo físico, né? Apresenta, a gente vai ver isso com mais detalhe, influencia na formação do corpo físico e dá ao corpo físico aquilo que o espírito necessita para o melhor aproveitamento da sua encarnação atual, digamos assim. É o perispírito que dá essa forma. E dá essa forma muito porque o perispírito é a sede da memória, que traz a bagagem de todas as experiências, né? E aí a gente já parte para uma terceira função, que é a
manter a individualidade do espírito, principalmente quando desencarna. O espírito desencarnado segue acompanhado do seu perispírito, então, ou seja, o espírito está sempre se apresentando, está sempre acompanhado do seu corpo espiritual, né? Porque é ali no perispírito que está gravada, como a gente falou, todo o repertório de experiências vivenciadas pelo espírito, né? Nas suas diversas existências materiais, nas suas diversas encarnações. As experiências ficam ali gravadas no perispírito. Então sempre acompanha o espírito. E isso dá a ele uma individualidade. Quando ao princípio espiritual se individualiza em posse do perispírito, que ali se circunscreve o espírito. Perfeito? Então a gente tem aí conceito e funções básicas do perispírito, tá? A gente sabe que o perispírito é formado a partir do elemento material do próprio orbe. O perispírito, a gente viu que faz parte do fluido cósmico universal, né? Faz parte do elemento material. E esse fluido cósmico universal base, esse material é extraído do próprio orbe onde o espírito habita. Eventualmente, um espírito superior, o espiritismo nos diz, né, que isso é possível. Eventualmente, o espírito superior vem em missão a um orbe inferior, como por exemplo a Terra, para nos auxiliar no nosso processo evolutivo. Eventualmente isso acontecendo, o espírito superior se reveste com o perispírito, compõe o seu perispírito do orbe que ele vai adentrar, ou seja, um espírito vem aqui auxiliar na Terra, ele extrai da Terra os elementos materiais para compor o seu perispírito. Perfeito? E aí tem uma pergunta bem interessante no Livro dos Espíritos, que é a pergunta 186, quando Kardec pergunta assim: há mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Existem mundos onde, eventualmente, a gente sabe que isso se dará, de não necessitar mais encarnar, ou seja, os espíritos não necessitam mais do processo reencarnatório para seguir evoluindo. Nesse mundo, ele só tem como envoltório o perispírito, não mais corpo físico? E aí os espíritos respondem: assim. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Então a gente entende que o perispírito, com essa informação da pergunta 186, o perispírito vai se ficando cada vez mais sutil, saindo da densidade quando o espírito está animalizado, materializado, até a sutileza quando se torna puro. E segue tendo o perispírito, mas esse envoltório material é tão sutil, a gente viu que a matéria varia o infinito, da densidade a mais sutil, a imponderabilidade, a intangibilidade. Então, que mesmo nós, quando desencarnados, não conseguimos, a gente não percebe o perispírito dos espíritos sutis, dos espíritos puros. Então, nos livros de André Luiz, é esse conceito que permite a ideia de um espírito superior chega à presença de um espírito inferior, e esse espírito inferior, menos evoluído, não consegue perceber a presença ali desse espírito puro, desse espírito mais evoluído, porque o perispírito dele é mais sutil, a não ser que ele se dispa de luz e consiga se manifestar ali e consiga se apresentar, mas muitas vezes o espírito inferior não tem nem condição de enxergar mesmo assim. Então, esse, por exemplo, é um fato que explica a ideia das esferas, né, que envolvem o orbe terrestre, quando a gente sabe que tem mais próximos do orbe terrestre, do centro da Terra, as esferas mais densas, as esferas mais materializadas, e à medida que vai se afastando, esferas mais sutis, né, de matéria mais sutil. Então, o próprio peso, a própria densidade do perispírito, que acompanha o espírito quando ele desencarna, é que impede que o espírito acesse camadas mais sutis, né? Então, nas obras de André Luiz a gente vê isso em abundância, né? Essa questão de densidade do espiritual. Então a gente vimos até aqui a ideia de conceito do perispírito, né? Que é o envoltório material que contorna, né? Que circunscreve o espírito.
o princípio espiritual. Vimos algumas funções dele, né, de manter a individualidade do espírito desencarnado, seu laço de união entre o espírito e o corpo físico quando encarnado, também servir como base para moldar o corpo físico no momento da encarnação, e como também ele serve, a gente viu, né, como sede da memória, ou seja, fica gravado ali as experiências do espírito ao longo das várias existências. Então esses conceitos são bem interessantes, e ao fato do espírito puro, uma característica dele, né, ele vai evoluindo com o passar do tempo, com a evolução do espírito, o perispírito vai se modificando, se tornando de mais denso até o mais sutil, e no espírito puro chega a uma sutileza tão grande que nós, espíritos mais inferiores, não conseguimos perceber, nem desencarnados, né? A não ser que o espírito superior assim queira. Então, com esse conceito a gente faz inclusive uma reflexão a respeito do sacrifício que foi para Jesus, né? Puro por excelência, um espírito que 4,7 bilhões no momento da criação da Terra, ele já era puro, já era Cristo. Imagina para um espírito desse descer, reencarnar na Terra de 2.000 anos atrás. Então a gente entende particularmente que, assim como a crucificação, esse também foi um sacrifício muito grande que Jesus fez, um esforço, né? Se despir da sua luz e mergulhar na matéria densa para nos deixar esse legado que foi a sua própria existência, a sua vida, esse roteiro que a gente deve seguir como exemplo. Então para a gente ter uma ideia aí, essa informação nos torna, para mim particularmente, Jesus maior ainda, com o esforço que Jesus fez, maior ainda. Então esses conceitos todos que a gente viu até aqui, eu quis trazer aqui agora para a gente seguir para o livro Memórias de um Suicida, fazer 2 breves leituras para ilustrar o que a gente viu até aqui e a gente compreender bem a ideia do perispírito. O livro Memórias de um Suicida é uma reportagem do mundo espiritual feita pelo suicida escritor português Camilo Castelo Branco, através da médium Ivone do Amaral Pereira, que também foi uma suicida em vidas anteriores. Camilo Castelo Branco, um escritor famoso português, se suicidou, e no livro, através da psicografia de Ivone, ele vai relatar a sua experiência no mundo espiritual depois do suicídio. São relatos fortíssimos, o sofrimento que ele padece depois do desencarne, são relatos de uma força, tocam a gente muito, mas vale a pena a leitura porque é de um aprendizado, a gente extrai conceitos. Esse livro, para a gente ter ideia, foi psicografado antes das obras de André Luiz, e é tão rico quanto. André Luiz traz a parte técnica com mais riqueza, né, de medicina, de saúde, com mais detalhe, mas em termos de relato, em termos de conhecimento, Memória de um Suicida também é muito rico e dá um aprendizado muito grande, inclusive para a compreensão das consequências que podem ser impressas no perispírito, que o perispírito carrega, a depender de como viveu o espírito na sua experiência material densa. Então eu trouxe aqui do capítulo 2, Os Réprobos, uma nota de Ivone. É um momento em que Camilo Castelo Branco já está atormentado, né, depois de ter desencarnado por vias do suicídio, que é uma falta gravíssima para a lei divina. Então ele está lá aflito, alucinado e tentando se encontrar, não percebeu ainda que desencarnou, e ele relata que ele tem uma atração muito grande, algo atrai ele, uma atração irresistível para o túmulo. Então um relato, né, que o espírito do suicida fica, por conta ali muito de haver também ainda ali fluido vital existente, fica ligado ao corpo físico que está ali apodrecendo já no túmulo. Então ele faz esse relato que é muito forte. Então, a respeito desse fenômeno do suicida ficar atraído ao corpo físico que está ali em estado de putrefação, Ivone coloca uma nota e explica a respeito de uma experiência que ela teve, conduzida pelo seu mentor Charles, um dos seus educadores espirituais, que ela diz, né? E ela vai relatar assim, né, acerca desse fenômeno. E aí a gente vai ter um relato do estado que o perispírito pode vir a ficar, o espírito desencarnado, por exemplo, por vias do suicídio. Então Ivone diz assim na nota, no capítulo 2: certa vez
há cerca de 20 anos, um dos meus dedicados educadores espirituais, Charles é o nome dele, levou-me a um cemitério público do Rio de Janeiro, a fim de visitarmos um suicida que rondava os próprios despojos em putrefação. Escusado será esclarecer que tal visita foi realizada em corpo astral. Ela está informando que ela não foi fisicamente lá, ela foi em desdobramento. O seu perispírito foi lá. Corpo astral. O perispírito do aí ela relata, o perispírito do referido suicida é de onde o qual demônio infundiu-me pavor e repugnância. Então a visão do perispírito do suicida causou ela um mal-estar muito grande. Apresentava-se completamente desfigurado e irreconhecível, coberto, o perispírito, coberto de cicatrizes, tantas cicatrizes quanto haviam sido os pedaços a que ficara reduzido o seu envoltório carnal. E ela continua dizendo, pois o desgraçado jogara-se sob as rodas de um trem de ferro, ficando despedaçado. Esse relato é muito forte dos espíritos que se suicidaram por vias de se jogar nas rodas de um trem de ferro e o corpo físico fica desfacelado e o perispírito carrega essa forma e sente as dores. É algo muito forte. E aí ela continua. Não há descrição possível para o estado de sofrimento desse espírito. Estava enlouquecido, atordoado. Olha, não tem como descrever o sofrimento, imagine. Estava enlouquecido, atordoado, por vezes furioso, sem se poder acalmar para raciocinar, insensível a toda e qualquer vibração que não fosse a sua imensa desgraça. Então ela não tem como descrever, né? O estado que aquele espírito se encontrava, com certeza muito mais sofrido do que a existência que levou ele ao suicídio. Porque é assim que ocorre, né? Quando o espírito toma essa decisão lamentável de se suicidar. Então ela continua. Tentamos falar-lhe, não nos ouvia. E Charles, o instrutor, o mentor dela, tristemente, com acento indefinível de ternura, explica para ela. Aqui, só a prece terá virtude capaz de se impor. Será o único bálsamo que poderemos destilar em seu favor. Santo bastante para, após certo período de tempo, poder aliviá-lo. Olha quanta informação tem esse texto. Ela pergunta, e essas cicatrizes? Ela perguntou impressionada, né? Ele diz, Charles explica, só desaparecerão depois da explicação do erro, da reparação em existências amargas que requererão lágrimas ininterruptas, o que não levará menos de um século, talvez muito mais. E aí ele roga, né, que Deus se amercê, que Deus tenha misericórdia dele, porque até lá, e aí reticências. E aí Ivone relata que durante muitos anos orou por esse infeliz irmão em preces diárias. Ela tinha esse hábito, no livro ela relata que tinha o hábito de tem uma nota, acho que no prefácio, se não me engano, ou alguma nota dela, ela tinha o hábito de anotar os irmãos com quem ela tinha contato. Ela era uma médium ostensiva, com quem ela tinha contato, anotava e pedia a Deus em prece por esses irmãos atormentados. Ela tinha esse hábito muito notável, inclusive. Então, olha que riqueza esse trecho dessa nota de Ivone traz. A gente vê aqui conceito a respeito de perispírito, reencarnações, né? O perispírito, a gente vê o estado que o espírito pode vir a ficar, né? Depois de desencarnar, como consequência dos atos na vida material. A gente carrega essas consequências para a vida espiritual e precisa depurar, precisa curar, que a gente segue com o perispírito doente, a depender dos atos morais, dos atos, né, que a gente realiza na vida material. A gente vê a informação nesse pequeno trecho sobre as reencarnações, né, que é o meio através do qual a gente vai se depurar. Ele fala aqui, né? Essas cicatrizes só desaparecerão depois da expiação do erro, da reparação em existências amargas, ou seja, através de diversas reencarnações, que pode durar um século ou mais, dependendo da falta que se comete. Então o perispírito leva gravado os erros da gente
ao longo das reencarnações que vão depurando através das expiações. Assim se processa a justiça divina. A gente tem o poder da prece também, né, que o instrutor diz que só a prece poderá livrar esse irmão que está em um estado de aflição que as palavras não são capazes de descrever. Então a gente tem nesse trecho a ilustração, a leitura do livro é bem interessante. São muitos relatos. No livro a gente vê diversos relatos de casos como esse, semelhantes, né? A gente vê tem casos de um espírito que sufocou, matou alguém e depois se matou alguém por sufocamento com as mãos e depois se suicidou. E aí no mundo espiritual ele carregava a mão doente por conta do ato do suicídio, uma loucura, e por conta de um tiro, se eu não me engano, ele sentia o sangue saindo do... É bem forte, os relatos são bem fortes, mas de muito aprendizado. Então, o perispírito carrega essa marca, né? Carrega o mal que a gente faz aqui, por mais que ninguém veja, nossa consciência carrega no nosso perispírito. Então um crime que se comete sem ninguém ver, por mais que passe impune aos olhos da justiça terrena, na nossa consciência não passa impune. Se ninguém ficou sabendo, a gente ficou sabendo. Então isso vai impresso no nosso perispírito e a gente vai naturalmente sofrer por essa falta, né? Então aí a gente tem a explicação de como se processa, né? Por exemplo, a gente pode ver alguém que fuma a vida inteira e aparentemente não tem um problema de saúde durante a reencarnação, vive até os 90 anos fumando, enquanto crianças nascem com problemas de respiratório, com o pulmão comprometido, sem nada ter feito de errado, aparentemente, né? Na existência, como a gente olha somente a existência presente. Muitas vezes essa criança que nasceu com problema respiratório veio de uma existência anterior que ela fumou, abusou das drogas, do cigarro, né? Enfim, de transtornos sexuais, né? Das viciações sexuais. Numa existência seguinte, o perispírito carrega essa chaga, e como a gente viu que o perispírito molda o corpo físico que vai reencarnar, então ele imprime no corpo físico o problema que foi colocado no perispírito na existência anterior. Aí, como a gente falou no início, no perispírito, com as reencarnações, um conjunto de informações que nos levam a compreender a justiça divina, como funcionam as leis divinas, por que vale a pena caminhar seguindo o exemplo do Mestre Jesus, né? A gente tem aí bases sólidas, a gente espera que tenha podido ilustrar isso aqui, com esse trecho de Memórias de um Suicida, que a gente recomenda a leitura, inclusive. Então, avançando aí um pouco mais, na verdade já finalizando, eu peguei um trecho do capítulo 5 do mesmo livro, Memórias de um Suicida, onde eu falei, né, Camilo Castelo Branco se suicidou e vai para um Vale dos Suicidas, numa região que ele dá o nome de Vale do Suicida no mundo espiritual, sofrimento muito grande, muito maior do que o que ele passava em vida, né, evidentemente. Mas esse Vale dos Suicidas, esse local, é amparado e assistido por uma colônia tutelada por Maria de Nazaré. Imagina, olha a misericórdia divina como se dá, né, no mundo espiritual e no material também. Mas lá nessa colônia tem hospital, tem escola, né, tem locais de estudo. Então, em dado momento do livro, mais adiante, já no capítulo 5, de título Reconhecimento, Camilo Castelo Branco já, depois de, acho que ele ficou 8, 10 anos no Vale dos Suicidas, inclusive no nosso relógio, porque para ele relata que foi como se fosse séculos de sofrimento, é muito forte os relatos. Então, ele já resgatado, amparado no hospital, já mais ou menos restabelecido, já está ali em vias de estudo, né, com o que a gente estuda no curso básico, o que a gente estuda nas doutrinárias, o que a gente estuda aqui na Terra, nos cursos de Espiritismo, Camilo Castelo Branco estava fazendo lá. Em dado momento ele coloca nesse capítulo anotações de além-túmulo, né, onde ele coloca 10, 12 tópicos e fazendo um resumo daquilo que ele tinha estudado lá na preparação para poder retornar ao plano material, né, para reencarnar, enquanto se preparava. E o primeiro tópico dele, eu acho que resume bem, que ele colocou, eu acho que resume bem aquilo que a gente estudou até aqui. Então eu queria encerrar com essa leitura,
para a gente fixar bem o que é que a gente falou aqui, o conceito de perispírito. Ele diz assim, é o homem composto por tríplice natureza, humana, astral e espiritual, isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto, aí ele traduz, esse composto poderá ser também traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação, de uma maneira mais para se fazer compreensível. Corpo carnal, perispírito e espírito, sendo que do último é que se irradiam, do espírito, é que se irradiam a vida, a inteligência, o sentimento, etc. A expressão de sentimento, vida, inteligência vem do espírito, tá? E é a centelha onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Então, se a gente diz que somos herdeiros do Criador, de Deus, e somos a imagem e semelhança dele, é do espírito, do princípio espiritual que estamos falando, né? Então, desses três corpos, o primeiro, que é o corpo carnal, desses três corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, o espírito que o possui. Fadado a esse corpo, né, carnal, é fadado à desorganização total por sua própria natureza putrescível, ou seja, que apodrece, oriunda do limo primitivo. Então, esse é o corpo carnal. O segundo, o perispírito, é imortal e tende a progredir, olha aí, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. Esse é o corpo fluídico, o perispírito. Então esse perispírito vai se aperfeiçoando nas lutas dos milênios. Que lutas são essas? As diversas existências. Nós ficamos entrando e saindo de corpos materiais densos, o nosso perispírito vai se aperfeiçoando juntamente com o nosso espírito. Ao passo que o espírito, né, que é a nossa essência, o espírito é eterno, como a origem da qual provém, como Deus, é luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais, aformoseada, até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, ou seja, Deus, para a glória do seu mesmo Criador. É a essência divina, imagem e semelhança, que será um dia, entre parênteses, do Todo-Poderoso. Então, olha que lindo, né? A gente vê que o nosso espírito, se relacionando com a matéria, perispírito e corpo físico, entrando e saindo de corpo e socializando, caminha para refletir a vontade de Deus, para caminhar em plena conformidade com as leis divinas quando nós nos tornarmos espíritos puros. Essa descrição, olha aí, eu vou ler de novo, que tende a rebrilhar sempre mais, aformoseada, até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador. É a essência divina, imagem e semelhança, que será um dia, do Todo-Poderoso. Imagem e semelhança de Deus. A gente lembra logo de Jesus, né? Jesus é um exemplo de espírito puro ao qual tivemos acesso. Temos hoje, através da sua vida, né, dos evangelhos. O espírito puro por excelência, que refletia de maneira cristalina a vontade de Deus, né? Jesus vivia a vontade de Deus, por isso que é puro e perfeito. Então, com essa leitura a gente encerra. Espero que tenhamos podido contribuir para as reflexões, para os estudos de vocês, e que busquemos mais compreender a respeito dessas chaves que nos dão bases sólidas para prosseguir. A ideia dessa justiça divina nos dá consolo, nos dá esperança e nos dá também um roteiro seguro do que devemos trilhar na caminhada para que cheguemos ao patamar de espíritos puros, ainda muito distante, mas não deixemos de caminhar. Obrigado por ter nos ouvido até aqui e até a próxima.